Conseguir uma vaga no mercado de trabalho pode ser um verdadeiro desafio, não é mesmo? Imagine então para quem tem algum tipo de deficiência. As dificuldades são muitas, mas o preconceito ainda é o principal obstáculo a ser vencido por quem não enxerga, não ouve, anda ou fala. Aqui no Brasil existe uma lei que obriga empresários a contratar pessoas portadoras de deficiência. Mesmo assim, falta oportunidade. Bom, para quem já passou por tudo isso e conseguiu garantir o emprego, mostra que quando existe dedicação e competência, não há limitação que atrapalhe. Boa tarde, Emerson trabalha há mais de 6 anos no setor de cobranças em uma empresa municipal. Quem é atendido por ele não imagina que o funcionário tem apenas 9% da visão. Dificuldade nenhuma, eu levo isso numa boa. Trabalhar como telefonista também é o sonho de Janaína. Ela já fez cursos para atuar na área, mas em 10 anos à procura de emprego, encontrou muitas barreiras. Todos os lugares que eu ia em busca de algum emprego, eu encontrava portas fechadas. Eu tinha certeza que lá tinha uma vaga de telefonista, que era a área que eu procurava, e eu ia em busca. Quando eu chegava lá, as pessoas me diziam que iam me ligar, mas nunca me ligaram. Uma lei sancionada em 1991 obriga empresas com mais de 100 empregados a preencher de 2 a 5% de seus cargos com pessoas portadoras de deficiência. A inserção no mercado de trabalho das pessoas portadoras de deficiência é um direito fundamental e que deve ser respeitado, principalmente sobre o aspecto do direito, ao trabalho de todas as pessoas e, inclusive, do portador de deficiência. O Ministério do Trabalho é responsável pela fiscalização. No ano passado, 116.610 deficientes foram contratados no estado de São Paulo. O programa estima que 5% deles sejam portadores de deficiência visual. Só em São José do Rio Preto, segundo o último levantamento do censo, existem cerca de 25 mil deficientes visuais, mas não há dados sobre a contratação dessas pessoas. A luta de Janaína continua. Eu não quero mais ser vista com a minha deficiência na frente. Eu não quero mais ser comparada com outro deficiente visual ou um deficiente físico. Eu quero ser somente a Janaína e ponto. Eu acredito em mim. E tem que acreditar mesmo. A gente continua falando sobre esse assunto com a repórter Helena Bright. Helena, como é que o Ministério do Trabalho faz essa fiscalização que a gente disse aí na reportagem? Olha só, Kátia, a Superintendência Regional do Trabalho é o órgão que fiscaliza o cumprimento da lei de cotas. Os fiscais, eles percorrem as empresas com mais de 100 funcionários para saber se, de fato, elas estão garantindo o espaço para os deficientes. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o advogado trabalhista Valério Polotto. Boa noite, doutor. Que tipo de punição uma empresa pode receber se não respeitar essa lei? Olha, primeiramente, os fiscais, eles vão até as empresas, para orientar os profissionais, os empresários, de como eles devem cumprir o que está na lei. Primeiramente, o caráter pedagógico. Numa segunda oportunidade, não tendo cumprido, eles voltam e aplicam a autuação. Isso vale tanto para empresas particulares como para o serviço público? Sim, a fiscalização é feita da mesma maneira. Como saber se a empresa, muitas vezes a empresa alega que falta mão de obra especializada, como saber se realmente falta ou se as pessoas estão querendo se esquivar dessa obrigação de dar direito para os deficientes? Olha, as empresas, os empresários de modo geral, eles não podem se esquivar do cumprimento da lei. O que falta realmente são programas de reabilitação de pessoas com deficiência e habilitação dessas pessoas para poderem ingressar nessas empresas e poderem exercer sua atividade de acordo com a sua deficiência. As empresas, inclusive, elas têm o dever de adequar o seu espaço, dar condições ao deficiente para que ele possa exercer sua atividade dentro da empresa. E a lei faz algum tipo de distinção em relação aos vários tipos de deficiência física? Não há distinção. Até porque constitucionalmente não existe, a própria Constituição diz que não há distinção de espécie alguma. Em relação aos deficientes físicos que passam em concurso público, o que acontece? Olha, os deficientes que passam em concurso público, no próprio edital já é previsto a cota para deficientes e eles devem procurar os seus direitos caso lhes seja negado tomar posse, devem recorrer ao judiciário e tomar as medidas cabíveis para poder assegurar o seu direito
garantido constitucionalmente. Helena, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Boa noite ao doutor que Boa noite. que fala conosco aqui. No caso dessa personagem que nós mostramos aí, a Janaína, ela há 10 anos diz que procura emprego, diz que tem a qualificação, mas que só recebe porta na cara. Como é que essa pessoa deve fazer? Existe um centro que reúna esses deficientes para que, quando uma empresa tenha aí essas vagas, possa procurar diretamente para que não fique esse desencontro? Olha, justamente isso que nós estamos deficientes, é esses centros de reabilitação e habilitação para essas pessoas poderem ingressar nas empresas. A própria lei da Previdência Social, ela dispõe sobre esse assunto. Os que não têm condições, a própria Previdência tem que promover meios para que ele seja reabilitado e adquira condições de trabalhar. Exatamente assim. Mas ela tem condições de ingressar na justiça, inclusive. Ela pode acionar a justiça se for o caso, mas ela tem como deixar o cadastro dela, enfim, existe um local onde ela possa deixar ali registrado que ela é apta a trabalhar? Olha, as empresas é que têm que providenciar a contratação desses deficientes. Inclusive, até em recente pesquisa, a gente percebeu que as empresas disputam funcionários para poderem preencher essas cotas. Agora, um centro especializado para habilitar, nós não temos ainda disponível para esse tipo de situação. Tá ok, doutor, obrigado então ao senhor, obrigada Helena pelas informações. Fica de repente então a dica, né, para que isso seja criado, seja organizado.